mais desta semana. Na semana retrasada, nós recebemos a Leca do Meu Cantinho aqui. A gente falou rapidamente sobre algumas coisas da escola, alguns diferenciais, mas repercutiu muito, o pessoal perguntou muito a respeito de metodologia de ensino, de estrutura física, e nós convidamos a Leca para hoje estar novamente conosco aqui no programa, para a gente fazer um programa especial sobre o Meu Cantinho e levar para vocês tudo que o Meu Cantinho tem para oferecer. E tem uma novidade: o Meu Cantinho no próximo sábado, ele vai estar fazendo um plantão para receber todos os papais, mamães, vovós que quiserem ir até a escola para conhecer a estrutura, para estar conversando, estar fechando o pacote para estar levando seus filhos, seus netos. E a Leca está aqui comigo. Leca, prazer ter você novamente com a gente, hoje com bastante tempo para a gente conversar. Isso, boa noite, Laerte. Bom, eu acho que para a gente iniciar, seria muito interessante levar para o telespectador um pouco da história do Meu Cantinho, né? Porque o Meu Cantinho hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das escolas infantis mais conhecidas da cidade. Mas como começou, como surgiu a ideia do Meu Cantinho? Isso, Laerte, a escola tem 21 anos e agora, fevereiro de 2021, completamos 22 anos. Então, a escola, a formação, eu, minha mãe e 2 irmãs, e eu e minhas irmãs professoras, a minha mãe também professora, embora não tenha exercido, mas ela tinha formação, e nós 3 trabalhávamos na área. E aí, a gente gosta até de contar a história, numa festa de final de ano, de Natal, a gente conversando, e aí a gente pensou, por que não? Montar o nosso espaço, com a nossa cara, com a família toda. Montar o cantinho de vocês. O nosso cantinho. E aí, assim, o que aconteceu? A gente teve essa conversa na noite de Natal, e aí, dia 1º de fevereiro do ano seguinte, a escola estava montada. Nesse mesmo local, não? Era um outro local? Não, nós começamos num local menor, e porque nós tínhamos só berçário e até o maternal, até os 3 anos. Mas em 6 meses, a escola teve tanta procura que a gente teve que cancelar o contrato e mudar para um local maior. Então, nós mudamos para um outro local e que depois de 1 ano também a gente teve que mudar para um espaço maior. Nós ficamos durante 10 anos na Rua 7 de Setembro, que foi, né, ali próximo a Mamma Mia, todo mundo tinha como ponto de referência. Mas agora, já há 8 para 9 anos, nós estamos ali na Rua Lupércio Garrido, que é ali próximo do Hospital da Mulher. E sempre passando por reestruturações, né? Sim. Recentemente teve toda uma pintura nova, o ambiente ficou muito mais agradável para as crianças, Sim, né? sim. A gente sempre busca essa inovação, busca estar trazendo um ambiente que as crianças se sintam bem, porque a maioria das nossas crianças ficam em período integral. A escola funciona, né, a partir das 7 da manhã até as 18h30. Então, eles também têm que estar num local alegre, num local que eles sintam prazer de estar ali também. Sabe o termômetro disso? O termômetro, gente, é a hora que o papai e a mamãe vai buscar a criança, Sim. né? Porque aí a gente observa o seguinte: lá no Meu Cantinho a gente tem oportunidade de estar gravando lá em horários alternativos, então muitas vezes a gente acaba gravando no horário que os pais estão indo buscar ou estão indo levar as crianças. E eu acho que o termômetro são esses 2 momentos, né? Porque na hora de deixar, se a criança gosta, ela não faz a mínima questão, ela vai tranquila, e na hora de buscar a mesma coisa, né? Então, na hora que ele vai embora, se ela não passou bem o dia, ela vai estar estressada, nervosa, e ali a gente não vê isso. Ali a gente vê que tem criança que chora para não ir embora. Isso é verdade. Ela quer continuar lá, por incrível que pareça, né? Quer ficar mais um pouco, né? Aí tem a quadra ali próximo ao local de saída. Às vezes as crianças querem entrar, brincar mais um pouquinho ali na quadra. Então, isso pra gente é gratificante, porque é sinal que a criança, né, ficou bem, está indo embora bem, feliz. E um outro ponto também a ser ressaltado nesse aspecto é o índice de rematrículas, né? Porque Sim. quando você tem uma escola onde você não tem essa integração, normalmente se perde muito na rematrícula, né? Exatamente. E o Meu Cantinho ele tem uma dificuldade. A dificuldade do Meu Cantinho é conseguir vaga para as pessoas que querem colocar as suas crianças lá, não é, Leca? Porque Isso. o índice de rematrícula é tão grande que acaba ficando aí essa montagem de novas turmas até, de certa forma, prejudicada. Por isso que o pessoal tem que correr mesmo, não deixar para a última hora, porque o brasileiro tem esse hábito, né? Ah, não, deixa, quando for começar as aulas a gente vai, faltando uma semana a gente resolve, e às vezes não dá mais tempo. Laerte, isso é uma coisa importante. Então, assim, durante o mês de outubro, finalzinho de setembro, nós já lançamos as matrículas para os nossos alunos. Os pais recebem a programação dos valores, forma de pagamento. E aí, a partir do dia 15 e 16 de outubro,
nós lançamos para os alunos de fora. Por quê? Nós damos prioridade para os nossos alunos, então assim, nós estamos com salas praticamente fechadas, né? As nossas salas de pré-2, né, que é a turma que encerra, nós tivemos a renovação de 100% das matrículas, então nós já temos 2 salas de pré-2 para o ano que vem. E não são muitas vagas porque a gente não faz turmas muito grandes. Então, no máximo 15, 16 crianças por turma, não mais que isso, né? Isso faz uma diferença muito grande porque acaba propiciando ao professor um trabalho mais personalizado, uma atenção. De repente tem aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade para acompanhar a matéria, não existindo uma quantidade muito grande de aluno, ele pode dispor de um tempo especial para esse aluno, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma das nossas prioridades, assim, das salas não serem muito grandes, não terem muitos alunos, para que o professor possa ter um olhar diferenciado, sempre com uma auxiliar acompanhando essas crianças. Então, isso também faz com que o desempenho da criança seja melhor. E existe um tabu, porque as pessoas, elas, hoje, a maior parte das escolas, isso até a gente estava conversando na última gravação, a maioria das escolas, elas acabam adotando o sistema de apostila no seu ensino. Então, culturalmente, a gente tem isso como sendo o trivial, o normal. Porém, essa questão da apostila, ela tem o seu fator positivo, logicamente, mas ela também tem alguns fatores para serem analisados. Por exemplo, a apostila, ela acaba, de certa forma, limitando um pouco a questão do desenvolvimento dessas crianças no extra, né? Porque se você tem ali uma apostila e você tem que seguir, normalmente as apostilas, elas são, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que elas sejam elaboradas, inclusive com pensamento de prazos, né? Então, exatamente. Essa apostila tem que terminar em tal dia, essa apostila tem que terminar... E se você foge daquilo, você acaba não conseguindo acompanhar e isso vai dificultar lá no final, né? Com certeza. E o Meu Cantinho, ele já teve o essa trabalho com essa experiência da apostila e recentemente ele optou por evoluir, né? Eu vou chamar de evolução porque na verdade tudo aquilo que a gente tira do normal e a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente está inovando. Sim. E aí o Meu Cantinho inovou com uma nova metodologia. Eu queria que você levasse para o pessoal de casa, então, um pouquinho mais detalhado o porquê dessa mudança e como é que essa mudança tem sido vista, né? Pelos alunos, pelos pais, por vocês. Então, foi uma mudança que nós fizemos há alguns anos, nós trabalhávamos com material apostilado e eu percebi assim, que as crianças, elas traziam muitas novidades de casa, que as crianças sempre tinham um assunto, uma história e que aquilo era enriquecedor. Mas nós tínhamos a apostila que era um material meio engessado, como você disse, então vinha uma apostila bimestral e a professora tinha que cumprir mais ou menos aquilo, porque o pai paga pelaquela apostila e se, por exemplo, aparecia um assunto muito interessante e nós tínhamos vontade de seguir aquele assunto e abrir para fazer um novo trabalho, a apostila ficava parada. Aí os nossos dias não eram compatíveis com as atividades. E aquilo foi me chamando a atenção, porque as crianças iam ficando, muitas vezes, com um material muito rico, sem poder ser abordado. Então, aí, num ano assim, decisivo, nós fizemos uma reunião de pais e instituímos que seria abolido a apostila. No início foi assim um pouco questionador por parte dos pais, e aí eu expliquei, não, nós vamos trabalhar com projetos. Então, o que são os projetos? A escola já, há mais ou menos uns 10 anos, já trabalha com o projeto. Ele tem, assim, nós trabalhamos um projeto anual, então se escolhe um tema que é trabalhado durante todo o ano. Esse ano, o nosso projeto anual é Viajando pelo Mundo das Emoções. Dentro desse projeto, as professoras vão acolhendo o que as crianças trazem, de novidades, de curiosidades, e através disso a gente vai desenvolvendo os projetos, os trabalhos, de acordo com a faixa etária, de acordo com a necessidade daquela turma e com o conteúdo curricular que são trabalhados por todas as escolas. Sabe qual é o bacana disso? É que a criança, ela com certeza absoluta, ela se envolve muito mais, por quê? Porque ela está trazendo temas do dia a dia dela. Sim. Então, quando você vai trabalhar essa questão, porque aí eu acredito que os professores façam isso, eles pegam o que as crianças trazem,
adaptam para aquela questão da grade e aí é faz isso o mesmo. desenvolvimento da matéria, ou seja, o enriquecimento, o conhecimento é o mesmo. A única coisa é que envolve mais as crianças por se tratar de uma maneira de que elas trazem os temas, né? Os Isso. temas são trazidos por elas. E assim também, elas são construtoras até do seu próprio material pedagógico. Então, assim, por exemplo, nós não temos a apostila, tem algumas escolas que têm a taxa de material que é cobrado e Exato. tal. Então, lá, assim, os pais trazem o material e nós confeccionamos. Então, assim, as nossas professoras, né, vou aproveitar e elogiá-las, porque, assim, elas trabalham muito. Elas confeccionam todo o material que as crianças vão utilizar. E de uma forma assim, as professoras aprendem, porque elas têm que buscar, elas têm que pesquisar, elas têm que ir atrás Elas se preparam, de acordo, né? exatamente. Elas se preparam. Ao ponto que o material apostilado, aquilo ali já está pronto, ela vai fazer uma leitura, vai aprofundar, isso é de cada profissional, mas assim, o trabalho enriquecedor é essa construção, que eu acredito que na faixa de 0 aos 7 anos, né, no caso para a gente ali até os 6, toda uma formação da criança é estimulada, a parte da criatividade, então a gente trabalha a artes com os pintores, então assim, as crianças já têm toda essa formação também da parte artística. Eu quero trazer, num dos próximos programas, eu quero trazer aquele trabalho que é feito sobre os sentimentos, né? Sim. Trabalhar as emoções, né? Que as crianças a partir, qual é a idade que inicia aquele trabalho que vocês fazem, que começa a conhecer a felicidade, a tristeza? A partir de que idade que vocês começam a trabalhar dentro do meu cantinho já isso? Ali no Maternal 1, assim, a gente já começou a fazer esse trabalho. Então, a gente tem algumas almofadas, que a gente chama as almofadas dos sentimentos, que você acha que pôde presenciar ali. E aí, a partir disso, na linguagem adequada para a criança, a gente vai trabalhando. Porque é importante que a criança reconheça as suas emoções. Então, de repente, a criança está lá, irritada, nervosa, aconteceu alguma coisa em casa, muitas vezes, por exemplo, teve uma situação desgastante entre o pai e a mãe. A criança chega na escola irritada, ela não sabe dizer para a professora, olha, hoje teve uma situação lá em casa que não foi muito boa. E se for um pouquinho mais de idade, às vezes não quer dizer, Não quer porque dizer, não se sente à exatamente, vontade de dizer. exatamente. Então, o que às vezes a criança faz? Ou ela fica irritada, ou ela fica isolada, ou ela faz uma birra, né? Então, a gente tem esse olhar clínico para poder dizer, ó, esse é um sinal de alerta, essa criança está me demonstrando que alguma coisa não está bem. Então, o que a gente faz? São essas atividades. E tudo construído, né, pelas crianças, com as professoras. Então, a gente construiu lá, por exemplo, o boliche dos sentimentos. Ela não vai precisar dizer, hoje eu não estou bem. Ela vai brincar e aí ela vai derrubar uma garrafinha lá. Ela vai falar, esse daqui eu estou bravo, né? O sentimento hoje eu estou bravo. Então, por que está bravo? Então, às vezes, não é aquele sentimento que ela está no dia, mas alguém vai ter a oportunidade de dizer e a gente vai elaborando isso na construção um com o outro. Isso é sensacional, porque quando a gente fala da escola infantil, ela tem a responsabilidade, sim, educacional, mas acima disso, existe a formação intelectual dessas crianças. Muito do que essas crianças vão ser lá no futuro, ela é criada nessa base na escola infantil. É ali que ela começa a socializar, é ali que ela começa a interagir com outras crianças da mesma idade, com crianças com idade maior, menor. Ou seja, ali vai se criando, na realidade, a formação do que aquela pessoa vai ser daqui 20 anos, enquanto Exatamente. pessoa mesmo, Sim. né? Porque é a construção, né, Laerte? Assim, como eu disse, também tem muitas crianças que ficam conosco o dia todo. Então, a gente não pode se preocupar somente com o conteúdo educacional. A gente também precisa se preocupar com essas questões, né, sociais mesmo, do conviver, da proteção à natureza, de você olhar para o outro com empatia. Isso é parte da escola também, é formação. Lógico que os pais têm todo esse trabalho, deve, né, ser feito em família também. Mas como nós estamos em grupo, isso é muito mais fácil, né? Com certeza. Favorece o ambiente, as diferenças, né? Aprender a olhar para o outro, né? Com bondade, com amor, saber, porque muitas vezes eles reconhecem quando o amiguinho não está bem. Então, assim, isso é um trabalho que a gente faz diariamente, ensinar você também a olhar para o outro. Né? E aí, no próximo bloco, que a gente vai para o primeiro intervalo do programa, nós vamos voltar para a gente aprofundar naquele tema que eu falei com você rapidamente, a gente não teve tempo de conversar na última visita sua, que é falar sobre essa integração que a escola faz com os pais na parte psicológica. Isso aí é sensacional, você não saia daí que a gente vai para um breve intervalo comercial, na volta a gente vai falar então sobre essa interatividade com a psicologia dentro do meu cantinho.
Viajar é sempre um prazer. E nessas horas, você não pode abrir mão do conforto e do bem-estar que a Santo Antônio Turismo disponibiliza. São os melhores ônibus do mercado, com todos os acessórios necessários para uma viagem de alto padrão e conforto. A Santo Antônio Turismo é sinônimo de confiabilidade, segurança e qualidade. E mais, vai continuar sempre investindo em sua modernização para que você faça a melhor viagem da sua vida. Oi, eu sou criança. Bem-vindo ao meu universo. Eu adoro uma aventura, mas às vezes eu morro de medo. É que ainda sou muito pequena e tem lugares enormes nesse mundo de adultos. É assustador. Tem que ser muito corajoso. Mas eu vou te contar um segredo. Criança entende criança. E quando estamos juntos, a nossa coragem é bem maior que nossos medos. Havan, a liberdade da moda. Aqui com a Leca hoje, estamos fazendo um programa especial sobre o Meu Cantinho. Lembrando que no próximo sábado o Meu Cantinho vai estar ali com um plantão. Leca, de que horário a que horário? Convido o pessoal, então, que não tem disponibilidade durante a semana, porque esse dia foi criado justamente com essa finalidade, né? Porque muitos pais trabalham de segunda a sexta, os horários acabam não sendo compatíveis. Inclusive, no sábado, há a condição até de levar a criança junto para conhecer o ambiente, para ver como é que a criança vai se sentir ali. De que horário a que horário? Como vai funcionar esse plantão? Isso, nós estaremos na escola das 9 ao meio-dia, no sábado, agora dia 9, e foi pensando justamente nisso. Muitas vezes as mães ligam querendo informação ou marcar um horário, mas o horário às vezes da mãe ou é depois das 6, 6h30, ou antes das 8, então são horários mais complicados. Então, pensando nisso, a gente criou esse plantão. E justamente isso que você falou é muito importante. Se a mãe puder levar a criança, porque assim, a criança dentro do ambiente da escola, ela também mostra como é a receptividade dela. Então, a criança, o pai vai, conhece, mas quando a criança está junto, ela é o termômetro, como você falou, e mostra para o pai. E eu vou te falar uma coisa, criança não tem jeito, criança é autêntica, não tem como, né? Criança a gente não consegue controlar, ou ela gosta ou ela não gosta, né? Não tem meio termo ali. Não tem, né? Então, esse plantão foi criado justamente para isso, para que os pais possam ir, né, conhecer o nosso espaço, a nossa metodologia, a nossa forma de trabalho e, assim, durante o sábado, que é com um horário mais flexível, com mais tempo. E é muito legal isso porque, antes de tomar uma decisão, e diga-se de passagem, eu já disse isso no outro programa que você esteve aqui comigo, é uma das decisões talvez mais importantes, né? Porque a gente está literalmente entregando os nossos filhos, né? Para que a escola comece a trabalhar tudo isso que nós falamos, tanto a parte intelectual, a parte educacional. Então, antes de tomar uma decisão, nada melhor do que conhecer as opções, né? Exatamente. Então, vá na escola A, vá na escola B, mas não deixe de ir ao Meu Cantinho para você conhecer, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ali ter tudo isso, toda essa impressão do que a gente fala, porque às vezes a gente fala e as pessoas não conseguem mensurar. Mas o ambiente, a hora que você entra ali, você já vê que o ambiente é exatamente um cantinho preparado para receber os filhos e para tratar dos filhos como se com os pais estivessem, né? Exatamente. E isso é muito importante porque, assim, quando você acolhe uma criança na escola, você acolhe toda uma família, não é? Então, você não está cuidando só da criança, você cuida também do pai, da mãe, muitas vezes dos avós, como você falou, né, que os avós ajudam muito hoje, né, nessa nossa vida corrida, os avós participam muito das atividades. Sabe por que eu falo dos avós? Porque eu vejo no dia a dia que hoje, muitas pessoas mesmo, mas muitas mesmo, eu não vou citar aqui percentual, porque talvez me equivoque, mas que são as avós que levam, são os avós que buscam, são os avós que ficam com as crianças enquanto os pais estão trabalhando naquele período que eles não estão na escola. Então, cada dia mais os avós estão fazendo mais parte da criação, dos netos. Exatamente. Né? Então, os avós também fazem parte da nossa rotina. E isso é muito importante porque, assim, a gente acaba acolhendo toda essa família. Lá tem o dia da avó, dia do vô, que é para fazer homenagem para os avós. Isso, né? Essa é uma preocupação muito grande. Meu cantinho trabalha muito isso, né, Leca? Essas datas comemorativas, vocês dão muita ênfase para essas datas e sempre vocês estão fazendo atividades e essas atividades integrando a família, né? E o Meu Cantinho, ele está com um trabalho sendo desenvolvido que é muito importante na área psicológica.
porque é o que você falou, às vezes a criança chega na escola e ela está triste, ou aconteceu alguma coisa em casa e ela não tem a tranquilidade ou a liberdade de se expressar porque ela tem medo de se expressar. E aí, com essa integração dos pais, da família dentro da escola, fica muito mais fácil de lidar com essas situações, né? Exatamente. Então, assim, né, esse apoio psicológico é de suma importância dentro da escola. Nós estamos com a nossa psicóloga lá, Valéria Silva, já há 3 anos, e assim, foi uma parceria de muito sucesso. Então, a Valéria, ela vai 2 vezes na semana, ela fica conosco lá na escola, um dia na parte da manhã, um dia na parte da tarde. Então, ela faz esse trabalho, ela fica dentro de sala de aula. Então, se a gente detecta alguma criança que a gente pensa que talvez esteja passando por uma dificuldade, ela fica em observação dentro da sala. Se houver necessidade, ela só orienta a professora, mas se a gente achar por bem chamar os pais para fazer uma orientação, os pais são chamados, não é? E também, muitas vezes, se os pais sentem a necessidade de falar com ela, é agendado um horário, os pais vão, falam, ela orienta, né? Tudo isso sem custo nenhum, porque muitas vezes os pais falam, mas qual é o valor, né? Quanto custa a consulta? Isso não tem custo nenhum para os pais, isso já está incluso, né, no nosso trabalho. E assim, é muito importante porque também ela faz um trabalho com as professoras, então uma vez ao mês, toda terceira, quarta do mês, nós temos o nosso grupo de estudos. Eu, né, da parte pedagógica, a Valéria, da parte psicológica e as professoras. Né, as professoras que querem final de tarde ficam lá e a gente estuda sempre um tema bem interessante, voltado para o nosso dia a dia, voltado para um assunto que a gente encontre necessidade ali no momento. E a gente faz esse grupo de estudos. Isso é muito importante porque, assim, essa fase de formação das crianças, pode sim ocorrer problemas, né? Alguns distúrbios, algumas dificuldades, alguns problemas de aceitação que a criança requer a necessidade de uma terapia, por exemplo. Né? Sim. E tendo esse trabalho dentro da escola, isso já auxilia, porque assim que detectado, será detectado precocemente, Exatamente. os pais serão orientados e aí sim os pais poderão já buscar uma terapia infantil para essa criança para conseguir corrigir qualquer probleminha que possa estar ocorrendo, né? Isso é muito importante, porque isso já sendo detectado e sendo trabalhado, né, já nesse momento de início de uma suposta dificuldade, favorece muito rápido a melhora dessa criança. E dessa família, né, que acaba sendo ali também, como eu disse, tratada junto, porque muitas vezes é apenas um ajuste, né, que é feito entre os pais e a escola. Então a gente costuma dizer assim, precisa alinhar, né? Então às vezes é alguma coisa que não está sendo feito de forma correta. Por exemplo, uma das coisas que às vezes a gente conversa bastante com algumas mães é a hora do desmame, né? Então, por exemplo, às vezes tem crianças já de 2, 3 anos que ainda estão sendo amamentadas. E aí é a hora do desfraude. Então, na cabecinha da criança, é uma confusão. Eu ainda sou bebê porque eu mamo no peito da minha mãe. Mas eu preciso ser desfraudado porque eu já tenho 2, 3 anos. Então, eu sou um bebê ou eu já sou uma criança, né? Então, muitas vezes, a psicóloga passa essa orientação, né, para os pais. Nesse caso, mais diretamente para a mãe. Que às vezes, né, é difícil, a gente fala que o desmame é o segundo corte do cordão umbilical, porque muitas vezes a criança vai sendo amamentada, né? Então, assim, isso também é uma orientação que muitas vezes a gente faz, assim, é corriqueiro, mas que acontece e a nossa psicóloga está lá para auxiliar os pais também. Isso é muito bacana, porque quando a gente fala hoje em dia de escola A, escola B, escola C, a maioria das pessoas, elas têm um hábito errado de analisar custo. Não estou aqui dizendo que o meu cantinho é mais caro que esse ou que aquele, não é isso. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte, existe uma grande diferença entre custo e valor, né? E as pessoas precisam analisar muito essa diferença para não errar, né? Porque às vezes eu mesmo já errei, às vezes na hora de adquirir um produto, por exemplo, um serviço, você vai e você leva em consideração só o custo, né? Isso custa tanto, aquilo vai custar tanto. Não faz a ponderação de valores, depois chega aquele famoso, o barato sai caro, né? Então, é muito importante conhecer, porque é através do conhecimento que você consegue colocar na balança, né, e fazer uma análise de valor, né? De valor, realmente, o que está sendo oferecido aqui,
do que está sendo oferecido aqui do outro lado. E a partir do momento que você tem o conhecimento de ambos os lados, aí você toma a sua decisão, né? Então é muito importante conhecer, e é por isso que a gente reforça. Sábado, o Meu Cantinho está lá com plantão, aguardando vocês. Levem as crianças para ir conhecer o ambiente, para conhecer a escola. Vai ter oportunidade da equipe estar falando sobre todos esses diferenciais. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando algumas coisas que o Meu Cantinho oferece, extracurriculares, que também são importantes na formação das crianças, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a Lara, que é a minha filha mais velha, estudou no Meu Cantinho, foi quando um dia ela chegou em casa e ela estava com uma pintura, assim, uma obra de arte, e aí ela disse para mim assim, olha papai, agora a gente está aprendendo a pintar, né? E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, mas com essa idade, daí a pouco ela começou a me dar aula. Eu não conhecia o pintor que ela estava falando, mas ela acho que a Lara tinha o quê naquela época? Tinha seus 4 anos, alguma coisa assim. E já sabia falar do pintor, já sabia falar da história do pintor, do tipo de pintura do pintor. E aquilo me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente fica só preocupado na matemática, no português, nas ciências, na geografia, e esquece que a formação da criança vai muito além disso, né? Isso, porque a formação é integral, né, Laerte? E muitas vezes, assim, a gente esquece que quando a gente desenvolve a arte com as crianças, a gente está trabalhando o emocional, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente valoriza muito. Então, tem o dia da arte, né, da pintura, tem o dia do conto, né, porque a criança tem a imaginação. Então, toda semana as professoras têm lá o dia do conto. Independente do dia, cada uma com a sua turma escolhe. E aí, assim, uma coisa que a gente instituiu o ano passado e que as mães gostaram bastante, é assim, a gente manda para casa na agenda, na segunda-feira, semanário para os pais. O que é o semanário para os pais? É um resumo do que as professoras vão trabalhar durante a semana. Então, por exemplo, a hora do conto, a mãe vai saber qual é o livro que a professora está trabalhando. Se a mãe quiser se aprofundar ou conhecer, a mãe vai poder entender o que está sendo feito. Então, lá na área de matemática, a professora vai marcar o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado. A área de artes, ela vai marcar. Então, assim, é uma forma dos pais acompanharem o que seus filhos estão fazendo dentro de sala de aula. Dentro disso que você está falando, tem um outro ponto muito importante. Sabe aquela história quando chega a tarefa? Sim. E ali está escrito assim, tarefa com os pais. Aí os pais olham aquilo, a primeira coisa que os pais pensam é assim, caramba, né? Será que lá na escola eles acham que a gente não tem nada para fazer? Só que é muito importante isso, porque é justamente neste momento que a criança vai conseguir compartilhar com seus pais o conhecimento. Ou seja, para elas é aquele momento de mostrar para os pais o que eles estão aprendendo, né? E a criança precisa dessa atenção, porque o pai já fica trabalhando o dia inteiro, a mãe trabalhando o dia inteiro, chega à noite, tem a tarefa para fazer. Isso, na verdade, é uma forma de estimular os pais a compartilhar com os filhos aquilo que está acontecendo na vida educacional dele, né? E o pai às vezes não pensa assim. Sim. O pai pega e pensa. Eu acho que a frase é essa, porque eu já pensei assim, poxa, mas será que lá na escola eles acham que a gente não tem nada para fazer? Agora eu vou ter que sentar ali, vou ter que ficar fazendo tarefa com ela? Isso. E não é isso, é o contrário disso. É o contrário. Né? Isso que você falou é muito interessante, porque às vezes eu costumo brincar com os pais na reunião de pais, né? Geralmente na primeira reunião do ano, que quem não gosta de fazer tarefa com os filhos não pode pôr os filhos no Meu Cantinho. Porque lá eles levam mesmo a tarefinha para fazer em casa. Lógico que não são todos os dias, mas tem alguma atividade que o pai e a mãe têm que sentar junto mesmo. Tem um dia que tem a contação de história, tem um dia que tem que fazer uma obra de arte. Essa semana mesmo, os pais fizeram lindos trabalhos com as crianças do Maternal 1. A professora trabalhou a tela com as crianças da Tarsila do Amaral e várias outras, e mandou lá uma caixinha de pizza para os pais realizarem uma obra de arte com as crianças que eles quisessem, de qualquer autor, e só para mandar depois a telinha pronta, com o nome do autor e o nome da obra. E vieram coisas lindas, né? E foi muito legal. Até surpreende, né? Porque vem coisas ali que você fala, caramba, né? E os relatos dos pais, assim, nossa, que legal que foi sentar, mexer com tinta, com colagem. Então, assim, a gente precisa retomar isso. Tem muitos pais que não convivem com seus filhos, né? O tempo passa muito rápido e aí é uma forma de você começar a valorizar um pouco mais essa integração com o filho. Porque, assim, o tempo passa muito rápido, né, Laerte? Quando a gente vê, os nossos filhos já cresceram, né? Essa parte, principalmente aí do 0 ao 6,
as crianças, né, têm assim, eu falo que parece que eles, né, crescem num piscar de Tem olhos. uma frase que assusta muito, né? Que nós criamos nossos filhos para o mundo. Para o Isso mundo, né? Isso dá um medo, assim, né? Porque você fala assim, a gente sempre vê os nossos filhos como bebês, né? Sempre nós vamos estar cuidando. E chega um determinado momento que o sábado já não é mais com a gente na pizzaria, Sim. o domingo já não é mais almoçando com a gente, já é na Sim, casa da sogra e do sim, sogro. é. E aí a gente vai mudando porque isso muda completamente, né? Muda. Eu preciso ir para mais um rápido intervalo comercial, o papo está muito legal aqui, eu tenho certeza que você vai ficar com a gente, porque no terceiro bloco a gente vai falar sobre inglês, nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre a parte de ortodontia, tudo isso dentro do meu cantinho. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Viajar é sempre um prazer. E nessas horas, você não pode abrir mão do conforto e do bem-estar que a Santo Antônio Turismo disponibiliza. São os melhores ônibus do mercado, com todos os acessórios necessários para uma viagem de alto padrão e conforto. A Santo Antônio Turismo é sinônimo de confiabilidade, segurança e qualidade. E mais, vai continuar sempre investindo em sua modernização para que você faça a melhor viagem da sua vida. Oi, eu sou criança. Bem-vindo ao meu universo. Eu adoro uma aventura, mas às vezes eu morro de medo. É que ainda sou muito pequena e tem lugares enormes nesse mundo de adultos. É assustador. Tem que ser muito corajoso. Mas eu vou te contar um segredo. Criança, entende, criança. E quando estamos juntos, a nossa coragem é bem maior que nossos medos. Havan, a liberdade da moda. De volta. Leca, nesse último bloco, vamos falar um pouquinho sobre os diferenciais do meu cantinho no aspecto dos extracurriculares, né? O meu cantinho, ele tem várias atividades, várias preocupações, né, dentro desse conceito que a gente vinha falando. Um deles é a parte ortodôntica, é a dentista que está dentro do meu cantinho, tem uma cadeira para ela desenvolve um trabalho junto às crianças de orientação e também tem um trabalho prático com relação a flúor, escovação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa atividade. A doutora Mirella, ela está conosco já há bastante tempo também. A Mirella está conosco, acho que há uns 20 anos já, é bastante tempo. Então, ela faz um trabalho de duas formas. Esse trabalho é um trabalho opcional, que o pai, né, se quiser adquirir, ele, né, paga um valorzinho extra por mês, mas ela está dentro da escola. Então, ela faz primeiro esse trabalho aí, que a gente está vendo agora, são com todas as crianças. Mesmo que a criança não participe da prevenção odontológica, quando ela faz essas aulas para ensinar toda essa parte de escovação, ela participa, né, de uma historinha, das aulas, das atividades práticas, todos participam.
E aí, a única coisa que é individual é quando ela vai para a cadeira, fazer a escovação da criança, passar o fio dental, passar o flúor, que é passado toda semana, o verniz 2 vezes ao ano. E na agenda também, se tem algum probleminha, a mãe escreve, ela olha, né? Então, assim, é um trabalho bem individual que ela faz com as crianças, mas também aqueles que não participam, aí ela está fazendo a escovação já, com a criança na cadeira. Então, é individualmente, cada um vai com seu estojinho lá para a escovação, e aí ela já vai fazendo um de cada vez. Tem 2 cadeirinhas ali ao lado, geralmente são 2, 3 que vão, aí a professora auxiliar acompanha as crianças. E trabalhando de forma lúdica, você acaba criando um ambiente mais propício, porque aquele medo que você tem de dentista Isso. acaba quebrando esse paradigma desde pequeno, né? As crianças passam a não ter medo Não da ter dentista, medo, né? Isso, ó, ele é menorzinho ainda, ele tem 2 anos, o outro já tem praticamente 4 anos, faz 4 anos o mês que vem, e o Guilherme tem 2, vai fazer 3 anos. Então, assim, desde os pequenininhos, olha lá, ele sentadinho, que bonitinho na cadeira, fazendo a escovação. Não chora. Não chora, exatamente. Né? E aí também é um trabalho assim, essa prevenção é para ensinar também as crianças a fazer isso em casa. Aí já são os maiores que já vêm com ela desde o maternal. Tá. Essa turma é turma do pré-1 e do pré-2. Então ela faz essa atividade também. Aí já é um exercício onde eles porque mesmos... aí eles já estão fazendo. Então ela faz esse trabalho, as crianças em frente ao espelho, fazendo a escovação, para eles poderem também ter esse hábito de fazer em casa. Ela vai supervisionando ali e eles vão fazendo. E é legal porque é isso, né? Eles passam a ter isso como rotina no dia a dia, né? E facilita porque depois quando o pai e a mãe em casa falam assim, hora de escovar os dentes, já não é mais aquele martírio, né? Aquela coisa de, eu vou ter que escovar os dentes. Não, dentro da escola ele já passou a ter o hábito e aí é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então tem o relato de algumas mães que diziam assim, às vezes eu quero escovar o dente, mas ele diz, não, eu já sei escovar, na escola eu escovo sozinho. Então já é esse hábito que vai sendo adquirido. Além dessa parte que nós temos aí com a dentista, existe a parte musical, né? Sim. O bacana, eu vejo que as crianças, desde bebês, lá no meu cantinho, elas já passam a ter contato com instrumentos musicais, né? Exatamente. Tem aquela hora lá no meu cantinho que as crianças pegam, aí cada um pega um instrumento e começa a tocar e começa a se ambientizar com sons. Exatamente. E existe um professor que, inclusive, é um exímio professor, porque ele é um músico, eu diria, sem medo de errar, um dos mais talentosos de Marília, que é o Alexandre. Alexandre né? Costa, O Alexandre é exatamente. sensacional, nós já tivemos oportunidade em temporadas anteriores do programa aqui na TV de fazer matéria com ele. Toca piano como poucos, né? Ele é sensacional e ele está com você já, você me disse, há 20 anos. Há 20 anos. E ele tem a responsabilidade, junto às crianças do meu cantinho, de fazer esse primeiro contato deles com a música. Com a música. E assim, é um trabalho muito bonito que o Alexandre faz com as crianças. Nós iniciamos esse trabalho com a música propriamente dita, também é uma aula extra, a partir do maternal 2, das crianças que estão com 3 para 4 anos, né, durante o ano. E aí ele faz todo o trabalho de musicalização mesmo, da oralidade, do reconhecimento dos sons. Então, no maternal 2 é um trabalho mais assim, próximo das crianças com a musicalização. O Nicolas tem um material lá na Twitter que ele vai mostrar pra gente agora, onde a gente vai inclusive poder ouvir as crianças com o contato ali tocando flauta. Isso. Vamos ver como que foi que a gente esteve lá gravando.
as crianças elas passam a ter amor pela música, né? Sim. Pelo instrumento. Então, eu acredito que ali eles não veem a hora da aula de música, né? Tipo, fica na expectativa. Eles adoram mesmo. E aí é uma transição. E pra gente que chega ao final de ano e vê as crianças tocando flauta, é muito bonito, porque começa esse trabalho, como eu disse lá no maternal, sem a flauta, mas só reconhecimento de som, musicalização, oralidade. Depois, pré-1 inicia com a flauta doce. Então, é uma flauta com o tamanho ideal para as mãozinhas das crianças. Então, é uma flauta também que o Alexandre encomenda, é feito sob encomenda, não é uma flauta comum. Então, justamente para que os dedinhos das crianças se adequem, que o som fica melhor. Isso se inicia no pré-1. E aí, no pré-2, que é essa turminha que a gente viu tocando, que é a despedida, inclusive eles fazem uma apresentação na formatura que é maravilhosa. Então, pra gente, assim, a gente acompanha esse processo, né? Às vezes a gente vê no começo do pré-1 todas as flautas desafinadas, a gente fala, eles não vão conseguir. Aí o resultado é isso que a gente vê, porque realmente é um trabalho, né? A cada quinta-feira que o Alexandre vai, a gente vê esse progresso das crianças. Isso é muito legal. Eu acho que os pais também acabam até se emocionando, né? Porque a arte por si só emociona. E Sim. quando você lida com crianças, ainda mais, né? Sim, criança fazendo arte. Outro diferencial é o balé. Nós temos lá as crianças também com balé. Então, olha quantas atividades a gente está dizendo, né? O balé, ele também foi inserido dentro Isso, da é uma grade atividade extracurricular, né? E o bacana é que ali a gente trabalha também a parte de exercício, condicionamento. Isso é muito toda a legal parte também, de né? coordenação motora. E aí as meninas adoram, é sempre no final de tarde também, porque muitas vezes o pai, né, precisa, depois das 5 ainda tem algumas coisas para fazer, ou acaba saindo às 18 do trabalho. Então, a aulinha é após, né, o horário das 5 horas. E aí todo o trabalho também de condicionamento físico, como você falou, coordenação motora física, a parte de integração, atenção, concentração. Então, são várias coisas que são trabalhadas na aula. E é um sonho, toda menina, Exatamente. né? Toda menina sonha com a bailarina, né? Ser uma Isso. bailarina, né? E aí tem as apresentações nas datas também. Esse ano nós fizemos a apresentação no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Então as meninas também apresentam o que elas fazem nas aulinhas, elas fazem a apresentação depois para os pais. Sensacional. O meu cantinho, ele tem esse diferencial, né, Leca? Na verdade, ele sempre teve e a cada ano vocês buscam inovar, vocês buscam trazer algo a mais. Está sempre trazendo alguma coisa para agregar dentro da escola, né? Isso, sempre a gente procura inovar, buscar coisas que as crianças gostem e que sejam, né, de aprendizado para as crianças e que as famílias vejam mesmo o resultado. Não adianta você dizer que você tem uma atividade dentro da escola e aquela atividade não traz um retorno para a criança, para os pais. Então, em primeiro lugar, tem que ser uma atividade que as crianças gostem, né, e que realmente vai trazer algum aprendizado. E agora o meu cantinho tem o teacher também, Isso. né? Porque agora o meu cantinho também colocou as aulas de inglês, né? Isso. E isso aí a gente vai ter que deixar depois para falar um pouco mais detalhado mais para frente, porque o tempo está esgotando, mas é interessante porque muitas pessoas dizem, mas o inglês na hora da formação gramatical, na hora do aprendizado não é legal, tinha que ser separado, tem que ser mais velho, mas não é. É mais fácil a criança já ter contato desde essa idade mais jovem com uma segunda língua do que a gente deixar isso lá para frente, porque ela vai ter uma dificuldade muito maior depois, né? Porque assim, esse momento ela está em contato com as duas, né? As duas línguas. Então, aulinha uma vez por semana e o teacher Marco, ele inova nas aulas, nas atividades, aí ele está recebendo as crianças. Não, a gente vê o jeito dele, né? Lidar com as crianças. É bem lúdico, então ele vai trabalhando de uma forma que as crianças também brinquem. Então, assim, não é nada muito teórico, aquela coisa maçante, não. Não é pesado, não, né? Aí eles estão brincando, cada um é um animal que eles escolheram lá, eles confeccionaram essa plaquinha que é um animal e aí a brincadeira é que cada um fale o nome do seu animal em inglês. E aí depois eles trocam e aí assim, numa brincadeira eles vão aprendendo, memorizando e falando, né? O que vocês fazem aí, na realidade, é formar uma base
né, da Sim, língua, sim. para que quando essa criança daqui a alguns anos for realmente partir para a parte mais gramatical, para a parte do verbo to be, né, e aí que ele for entrar nisso, ele já tem uma base construída que vai facilitar em muito a adaptação dele futura, né? Com certeza, porque isso assim já não é uma coisa estranha. Ele já teve esse contato sonoro, visual, e integrando um com o outro, é uma forma dele, né, demonstrar esse aprendizado futuro. Legal, acho que a gente conseguiu levar muita informação bacana para as pessoas. Vamos reforçar o convite, então, para sábado agora, dia 9, não é isso? Isso. Fala novamente o horário, deixa o telefone da escola, o pessoal precisa agendar, não precisa, é só chegar lá que vocês já recebem. Como vai funcionar o próximo sábado, então, esse plantão? Isso, nosso plantão, então, será no sábado, dia 9, das 9 às 12. E aí, assim, algumas mães já agendaram, inclusive, mas não há necessidade, nós estaremos lá. Então, as mamães, os papais, os avós, como o Laerte disse, que quiserem lá nos conhecer, então pode dar uma passadinha nesse horário e nós estaremos lá para mostrar não só o nosso espaço físico, mas falar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos falar o endereço, então, para o pessoal de casa, confirmando. Isso, Rua Lupércio Garrido, número 160. Bom, para quem não sabe, ali a isso. Lupércio é bem em frente àqueles prédios, né? As torres de prédios as torres que tem de prédios, ali é a Monteiro Lobato, né? Isso, Monteiro Monteiro ali. Lobato. Então, continuação da Carlos Gomes. A hora que você chega nos prédios ali, só virar à esquerda, do lado direito, no meio da quadra, você já vai ver ali tudo pintado bonitinho. O meu cantinho esperando o pessoal para ir lá conhecer no próximo sábado, a partir então das 9 horas da manhã. até o meio-dia, Até né? o meio-dia. Não perca a oportunidade, vale muito a pena realmente. Você vai ver que o meu cantinho tem muito para te oferecer para os seus filhos. E a gente que já conhece fala com total certeza, assina embaixo. E a Leca e toda a equipe, porque é uma equipe grande que existe lá no meu cantinho. Lembrando, todos os professores são formados. Todos são formados, têm a formação, né, pedagógica. Auxiliares. Então, os auxiliares, né, também. A comida do meu cantinho é maravilhosa. A minha filha que saiu de lá tem saudade até hoje, sempre fala. Tem que levar de vez em quando para comer. Então não perca mais tempo. O meu cantinho está esperando vocês. Leca, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Na próxima vez aí a gente vai trazer mais temas, vamos explorar aí o conhecimento de vocês para a gente estar sempre informando os nossos telespectadores. É importante que os pais também, né, conheçam um pouco da educação, não só de quem está lá no meu cantinho, mas o pai que às vezes tem o filho em outra escola, é importante também estar conhecendo e pensando assim, o meu filho precisa de mim, eu preciso estar por dentro de tudo que acontece na vida escolar. Vamos marcar um dia que eu quero gravar com os pais, vamos reunir uns pais, vamos tentar gravar um bate-papo com essa psicóloga junto com os pais, vamos explorar mais esse lado aí também, tá ok? Tá bom, nosso tempo está chegando ao final, quero agradecer a sua audiência, mais uma quinta-feira, você que assiste nos horários alternativos também, e na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui no Canal 4 para levar muita informação e entretenimento para você. Até lá, se Deus quiser!